Hoje o programa Pelos Caminhos da Fé veio até o famoso Santuário do Caraça, na cidade de Santa Bárbara, em Minas Gerais. E esta, que é uma das 7 maravilhas da Estrada Real, esconde tesouros da educação, espiritualidade, ecoturismo e fé. Sente só o que vem por aí. Vamos juntos? Antes de chegarmos ao Complexo do Caraça, não resistimos à paisagem e paramos o carro. Da portaria principal até a sede são 13 quilômetros, mas a gente fez questão de dar uma paradinha nessa curva que fica a 1.297 metros de altitude. E sabe qual é o nome dessa curva? Curva da Bela Vista. E o nome não precisa nem explicar, né, gente? Basta olhar que daqui já é possível ver o Complexo Santuário do Caraça. Chegando aqui, ficamos encantados com as riquezas naturais, históricas, da culinária e espirituais do Complexo do Caraça. Vamos começar então nossa visita pela parte histórica, que compreende uma arquitetura, documentos e objetos de relevância nacional. E este lugar reserva muitas histórias. E quem vai contar um pouco pra gente é a Vera, que é coordenadora da biblioteca aqui do Complexo da Serra do Caraça. Vera, como teve início todo esse lugar, todo esse complexo tão bonito? Ok. Bom, isso teve início lá em Portugal, na verdade, né? Houve um atentado contra o rei Dom José I e esse atentado foi atribuído à família dos Távoras. Então, o Marquês de Pombal manda exterminar essa família em praça pública. E o Carlos Mendonça Távora, né, consegue fugir, entra num navio e vem parar aqui no Brasil. Vem nessa região aqui, comprou essas terras, né, fundou aqui a primeira casa, que era um nome muito interessante, né? Era Hospício Nossa Senhora Mãe dos Homens. E por que esse nome? Por causa da conotação da palavra, né? Hospício, que, né, quer dizer hospedaria. Em 1819 faleceu e deixou um testamento com Dom João VI. Nesse testamento consta que ele queria ter construído uma escola para meninos e não conseguiu. Chegam 2 padres também portugueses no Rio, ia para Mato Grosso fundar uma escola. Dom João desvia, manda para Minas, na região chamada Caraça, porque já existia uma ermida. E o colégio aqui teve um destaque, né, na história de Minas Gerais, foi considerado assim, um dos melhores colégios, né, não só de Minas, mas do Brasil. Até 1912 foi considerado colégio. Depois passou a ser só seminário, até 1968, quando houve um incêndio, dia 28 de maio. Quando houve um incêndio, o colégio foi fechado. E nesse tempo de seminário, quantos alunos passaram por aqui e quantos viraram padre? Foram mais de 10.000 alunos que passaram aqui pelo Colégio do Caraça em quase 150 anos de colégio. 500, mais ou menos 500, se ordenaram padres. E até hoje a gente ainda acha assim, uma boa porcentagem, né? Em 1968, o Colégio do Caraça sofreu um grave incêndio, que destruiu metade da sua construção. O objeto onde o fogo começou virou peça do museu. Aqui também tem, eu vi que ele tem a peça onde começou todo o incêndio, né? Eles usavam naquela época sebo de boi como cola. Então eles derretiam no fogareiro esse sebo para passar nos livros.
E esqueceram o fogareiro ligado à tarde, foram jantar, foram dormir. De madrugada, um dos meninos acordou sufocado com fumaça, que abriu a porta, ficou assustado e saiu gritando. Não é? Aí foi acordar o padre disciplinário, os irmãos, os funcionários da casa e os outros colegas que estavam dormindo também. Não é? E foi uma noite bem trágica, não é? E foi esse fogareiro que deu esse problema aqui. Né? Depois, quando os bombeiros chegaram aqui, o dia já estava claro, porque não tinha estrada asfaltada, era de chão. Então, para os caminhões subirem, estava difícil, estava pesado. Tiveram que descarregar os caminhões para chegar aqui em cima. Bom, depois do incêndio, em 1968, ficou parado aqui até 1972. Aí os próprios ex-alunos vinham para cá nos finais de semana com suas famílias. Aqui ficou meio que abandonado. Como eles começaram a trazer os amigos, as famílias dos amigos, né, e vinham para aqui final de semana, e tiveram essa ideia de fazer uma pousada, que foi a origem daqui, né, Irmão Lourenço Pousada, né, e hoje continua como pousada, e sempre assim, uma pousada, mas com um fim religioso também. Vera, conta um pouquinho também a respeito dessa biblioteca. Qual é o acervo que ela resgata? Ela foi considerada uma das melhores bibliotecas do estado de Minas, porque tinha mais de 20 mil volumes. Hoje, todas as bibliotecas aí hoje tem 500 mil, as universitárias, mais de 1 milhão. Naquela época não era mas assim, naquela né? época, né, foi muito importante para o estado de Minas a Biblioteca do Caraça. Nós temos livros a partir de 1489, da época da invenção da imprensa, atribuída a Gutenberg, né, que é a História Natural de Plínio o Velho. Né? E esse nosso aqui está em fiorentino, um linguajar italiano que deu origem ao italiano atual. Né? E desse imprimiram só 8 exemplares. Você vai na internet procurar, você vê lá, Colégio do Caraça, não consigo achar os outros 7 exemplares. Talvez seja o único, ou os outros exemplares estão com pessoas físicas. E este lugar abriga muitas outras raridades. E essas peças aqui do museu, o que eram? Essas peças são também da época do colégio, a maioria da época do colégio, né? Então eram utilizadas pelos alunos? Eram também pelos alunos e pelos irmãos que trabalhavam confeccionando batinas, porque no início o uniforme deles era batina, né? Então tinha o batinário, ele confeccionava as batinas e também consertava os sapatos. E tem a cama que Dom Pedro II dormiu e Dona Teresa Cristina. Dom Pedro esteve aqui em 1881, ficou aqui 2 dias. Na biblioteca nós temos o livro que ele fez anotações. Né? Toda vez que ele discordou do autor, ele justificou do lado. Né? O livro é sobre a vida do conselheiro Francisco Furtado, quer dizer, um livro bem político. Então, toda vez que falava do império e ele não concordava, ele justificava do lado. E aquela réplica de uma capelinha? Aquele altar é do século XVIII, né? Da primeira igreja que o irmão Lourenço construiu, né? Que era a igreja barroca. Né? Então, foi preservado o altar. Na igreja também, quando você entra nela, os 2 altares laterais são barroco, para lembrar a primeira igreja que existiu aqui. Ainda sobre o colégio, fomos conversar com o diretor-presidente do Santuário do Caraça. Padre Wilson Belloni estudou aqui e nos contou algumas histórias vividas no tempo do colégio e o valor cultural que este lugar possui.
Nós estamos aqui ao lado das ruínas do Colégio do Caraça, que foi o foco do incêndio que atingiu aqui o lugar, mas que tem uma importância muito grande. Inclusive, por aqui passaram pessoas ilustres da nossa história, como os ex-presidentes Afonso Pena e Arthur Bernardes. E aqui comigo está o padre Wilson, que é o diretor aqui do santuário, e vai contar um pouquinho sobre a história. Padre, é um colégio, sem dúvida, que teve uma importância muito grande para o Brasil, né? Sim. Bem, a importância do Colégio do Caraça é muito grande. Por aqui, como você já disse, passaram políticos, dois presidentes da República, depois deputados, senadores e, sobretudo, nós tivemos também a formação de padres e que foram bispos, arcebispos aqui no Brasil, em diversas cidades. Eu vi também que é interessante a formação que era dada aqui nesse colégio, porque inclusive os alunos, eles confeccionavam a própria batina, uns cortavam o cabelo uns dos outros, como era isso? Quando chegava o novato aqui, com aquele cabelo bonito, cheio, né? Então era a maior delícia era cortar o tupete, né? O cabelo daqueles novatos. Na minha turma de 1945, o padre Jorge Cunha falou com a gente, ó, vamos cortar o cabelo assim, paradinho, e deixar só aqui na frente uma franjazinha, né? E nós chegamos aqui todos daquele jeito. E o superior, na ocasião, o padre Cruz, ele gostou da coisa. E aí daí para cá todo mundo começou a usar aquele tupetinho aqui, não mais que a cabeça raspada. Então vocês lançaram moda do tupetinho aqui. É, parecendo que era criminoso, né? Todo mundo de cabeça raspada. As autoridades do colégio eram bem rigorosas e todo descumprimento das normas tinha sua punição. Horário com ele, pontualidade. Se batesse o sino, se tivesse um passo fora do lugar, de joelhos. A gente ficava de joelhos ali, né? Era o rigor mesmo, né? Uma disciplina muito severa. Mas, graças a Deus, da minha turma nós saímos 10 alunos daqui. Terminamos o curso, né? E desses 10, 4 ordenados padres, né? Muitas memórias guardadas no coração de centenas de pessoas que passaram por aqui. Mas agora vamos desbravar as riquezas naturais. Olha só que maravilha! A biodiversidade impressiona e muitos pesquisadores vêm até esta região para estudar a fauna e flora tão diversificada. A Aline é coordenadora ambiental do Complexo do Santuário do Caraça e ela conhece bem estes mais de 11 mil hectares, que é toda a extensão territorial. É muito chão, não é, Aline? É uma terra grande e rica de biodiversidade, né? É uma propriedade particular da província brasileira da Congregação da Missão, que por iniciativa própria, dos seus 11.233 hectares, reservou 10.187 para uma unidade de conservação na categoria de RPPN, que a gente chama de Reserva Particular do Patrimônio Natural, reconhecida pelo IBAMA em 94. E quais seriam as características assim, ambientais daqui? Qual é a mata? Que tipo de vegetação é essa aqui? A Reserva do Caraça está inserida na transição dos dois biomas, que é o Mata Atlântica e Cerrado. E também tem os campos de altitude, que enriquecem ainda mais a biodiversidade local. Com relação a toda essa riqueza hídrica, que a gente já viu que tem muita coisa por aqui também. O Caraça é um dos divisores da bacia do Rio Doce, né? E é um potencial hídrico muito grande até para água mineral, né? É o que a gente tem costume de caminhar nas trilhas e beber a água da própria natureza. Agora falando de forma prática mesmo, quem vem aqui para visitar, para fazer o ecoturismo, o que tem aqui? Quais são as opções? São 40 atrativos naturais, né? Sendo 10 deles acima de 6 quilômetros, e é obrigatório o acompanhamento de um guia cadastrado no Caraça. Os demais atrativos são trilhas autoguiadas, né? E com a nossa orientação as pessoas
tem um livre acesso. A gente sabe que aqui também tem um traço muito marcante da fauna, né? Tem o famoso lobo-guará que vem também visitar. Quem vem aqui na Serra do Caraça? Quem se hospeda no Caraça tem a oportunidade de ver. É um animal de hábito noturno e não garantimos que a pessoa vai ver, né? Porque ele está em ambiente natural, ele está livre. E a ida dele ao Santuário do Caraça, ele sobe as escadas da igreja, está muito relacionada ao comportamento dele. Se ele achou caça fácil ou não. E essa carne que os padres deixam é apenas um aperitivo para eles. Mas eles são perigosos para o homem? Não oferece ameaça nenhuma. A gente tem costume de dizer que se você der de frente para o lobo na trilha, enquanto você está correndo de medo dele, ele está correndo de medo de você. E além dele, tem outros animais também por aqui que você poderia dar um destaque assim, de que não são tão comuns, né, por aí? A anta, muitos ficam surpresos por saber que tem anta, que é o maior mamífero terrestre do Brasil, a onça pintada, a onça parda, que passam por aqui, porque a área do Caraça, embora grande, é pequena para esse indivíduo ainda. Tem uma diversidade grande, são 77 mamíferos cadastrados, catalogados aqui no Caraça. E quase 400 espécies de aves catalogadas no Caraça. Então, sem dúvida, é uma riqueza imensa, tanto da flora quanto da fauna do Brasil, que está preservado aqui, né? Justamente devido a essa riqueza, o Caraça vem atraindo muitos pesquisadores, não só brasileiros, mas estrangeiros também. Na área da gastronomia não poderia ser diferente. Os quitutes e pratos preparados aqui são de dar água na boca. E hoje nós vamos aprender a receita de um delicioso bolo de maçã. Pegue papel e caneta porque vale a pena fazer em casa. A Andressa, essa cozinheira de mão cheia, que é responsável por fazer os bolos e biscoitos daqui, é quem vai ensinar pra gente essa receita muito simples. Confere aí. Esse bolo é famoso, faz sucesso aqui? Faz. Então vamos aos ingredientes? Vamos. 3 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 3 maçãs picadas, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa de canela em pó. Agora a gente vai bater todos os ingredientes no liquidificador, de menos a farinha e o fermento. Agora mistura a farinha de trigo. Eu bati por 5 minutos, misturei a farinha. Mistura a farinha um pouquinho até ela ficar homogênea e pode misturar o fermento. Aí unta a forma e farinha. E pode virar. Depois que vira na forma, já o forno já tem que estar aquecido e pode levar ao forno. Agora, finalizado o bolo, a Andressa fez também uma ornamentação, uma decoração. O que você fez, Andressa? Eu fatiei as maçãs e coloquei ao redor do bolo. Tem um charme a mais. Quem sabe, sabe, né, gente? Quem entende de cozinha é outra coisa. E agora, eu vou fazer uma coisa que particularmente eu gosto muito, que é degustar.
pouquinho umedecido, não é? Não é aquele bolo pesado. Muito bem, parabéns, Andressa. Obrigada. Gostei muito, viu? Obrigada, Deus abençoe. Obrigada por ter aberto as portas da cozinha pra gente. E quem vem aqui na Serra do Caraça, não passa mal não, porque a alimentação aqui é, ó, de primeira. Valeu, hein? Receita, história, natureza. Este lugar poderia se tratar de um hotel fazenda comum, se não fosse a riqueza espiritual. Conversamos com o irmão Denilson da Congregação das Missões e pudemos beber um pouco da espiritualidade que transborda deste lugar sagrado. O santuário está dividido em algumas áreas. A primeira dela é a questão da radiação da fé. Aqui é um centro de peregrinação. Um centro de peregrinação no qual nós recebemos pessoas de diversos lugares que vêm para se abastecer em busca de uma experiência espiritual religiosa. O segundo ponto é que nós somos um centro de radiação da Missão Vicentina. O fundador da Congregação da Missão, da comunidade dos Lazaristas, é São Vicente de Paulo. Caraça é um centro de excelência também no que diz respeito à pesquisa nas áreas ambientais, pessoas que vêm pesquisar fauna, flora, história, porque faz parte da história do país, o Caraça, né, como esse centro histórico e cultural. E temos também a questão do lazer, do turismo, onde as pessoas vêm para descansar, para refazer as forças. E desse modo nós queremos oferecer o melhor para os visitantes, para os hóspedes de hoje e de amanhã. A ideia do complexo é interessante. Não é porque o Caraça seja tão complexo, é pela diversidade. Aqui nós podemos trabalhar todos esses assuntos que eu disse. E além disso nós temos essa parte aqui que é a parte do santuário. E temos a fazenda do Engenho, que está acoplada ao Caraça, que também é uma pousada. É de lá que vem o queijo gostoso, que você derrete na chapa no café da manhã. É de lá que vem o leite, as verduras. Tudo muito bem preparado, tudo de forma orgânica para chegar até aqui. O complexo Santuário do Caraça ele é imenso. E por essa imensidão a gente diz complexo. Por quê? Porque é onde a gente diversifica no cuidado, no trabalho. E a experiência pessoal que cada um leva daqui vem do eterno. A experiência que eu tenho tido aqui no Caraça é uma experiência de me redescobrir. Tanto no meu contato com Deus, no contato com os turistas que vêm, nos diálogos que a gente tem com pessoas que você jamais imaginou que iria encontrar e que acrescentam coisas à sua vida enquanto você acrescenta na vida delas também. E nisso daí a gente redescobre Deus e as oportunidades que Ele te dá de ser mais feliz a cada dia. Com tudo isso belo que tem aqui. E tudo aqui propicia momentos de intimidade com Deus. Então quem vem passear aqui tem também esse apoio espiritual, né? Tem o apoio espiritual, né? Pode ir na igreja, missa, confissão, direção, nós estamos aí à disposição do pessoal, né? Que lugar maravilhoso! É impossível visitar a Serra do Caraça e não sentir ainda mais forte a presença de Deus neste lugar sagrado. Mas se você quer levar o Pelos Caminhos da Fé à sua cidade para mostrar o que ela tem de bom, então entre em contato conosco. Nosso e-mail é peloscaminhosdafé@cançãonova.com. E como estamos próximos à data em que a igreja comemora o nascimento de Jesus, nós também fizemos uma pequena e singela homenagem a ele. Fomos até a cidade de São Brás de Suaçuí, na região central de Minas Gerais, para mostrar a alegria e o talento destes músicos expressos nesta canção para o Filho de Deus.
Santo e Feliz Natal para todos os nossos companheiros de viagem.